Imagine que você está jogando xadrez, mas o tabuleiro é a vida real. Só que ao contrário do xadrez, aqui ninguém anuncia as regras, ninguém te entrega um manual e as peças não têm o nome escrito nelas. Você entra numa empresa, numa família, num grupo de amigos, numa sociedade e descobre que existe um jogo silencioso acontecendo o tempo todo. O jogo da influência, do status, do acesso, do controle dos recursos e, no fundo, do poder. E aí vem Robert Greene, com aquele tom quase incômodo, e coloca na mesa a lei número 3 de As 48 Leis do Poder. Oculte suas intenções. Essa lei parece simples, quase óbvia. Claro, não vou sair contando meus planos. Só que Greene não está falando apenas de manter segredo sobre uma estratégia específica. Ele está falando de algo muito mais amplo. O poder que existe em controlar o que as pessoas acreditam que você quer. Porque, na prática, as pessoas não reagem ao que você é. Elas reagem ao que acham que você é. Elas não sabotam necessariamente o seu projeto. Muitas vezes, elas sabotam a ameaça que imaginam que o seu projeto representa. Elas não te bloqueiam pelo que você fez, mas pelo que podem imaginar que você fará. E aqui mora o coração dessa lei. Intenções visíveis geram resistência. Intenções invisíveis geram espaço. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se o seu desejo de subir, vencer, conquistar território estiver muito exposto, você vira alvo. E não precisa ter um inimigo declarado. Às vezes, basta alguém sentir que você está chegando perto demais. Basta um superior perceber que você quer o lugar dele. Basta um colega achar que você está tentando aparecer. Basta um amigo interpretar que você quer mudar a hierarquia do grupo. E o que acontece quando as intenções ficam claras? As pessoas se armam. Elas criam alianças. Elas começam a ler cada gesto seu como uma estratégia. E a partir desse momento, você perde algo valioso, o elemento surpresa, o poder de se mover sem ser travado antes mesmo de agir. Greene insiste que o ser humano tem um instinto quase automático. Quando percebe que alguém quer algo, ele calcula, ele mede, ele se defende. E dependendo do caso, ele ataca primeiro. É como se a intenção fosse uma lanterna acesa na escuridão. Ela ilumina seu caminho, mas também revela sua posição. Em muitos contextos, o mundo recompensa quem parece natural, espontâneo, despretensioso, mesmo que isso seja uma ilusão, e pune quem parece planejador demais, ambicioso demais, calculista demais. O problema é que, sem intenção, ninguém constrói nada, e com intenção visível demais, você constrói sob fogo cruzado. A Lei 3 não diz não tenha objetivos. Ela diz, não entregue seu mapa para quem pode te bloquear. Agora, vamos aprofundar isso sem romantizar manipulação barata, porque é fácil confundir ocultar intenções com virar uma pessoa falsa. E não é esse o ponto. O ponto é entender que nem todo mundo merece acesso aos seus planos e que transparência total em ambientes competitivos ou emocionalmente instáveis pode ser um erro caro. Tem gente que não precisa ser má para te atrapalhar. Às vezes, basta ser insegura, basta ser invejosa, basta ser confusa, basta interpretar tudo como ameaça. E a vida real está cheia desse tipo de gente. Pensa numa situação comum. Você está num trabalho e decide que quer mudar de área, crescer, liderar um projeto, ter mais visibilidade. Se você anuncia isso cedo demais, o que acontece? Você acorda o sistema imunológico do ambiente. Um colega começa a disputar espaço. Um superior começa a testar sua lealdade. Alguém que estava confortável com você, quieto, passa a se incomodar com você em movimento. Você não fez nada de errado, só mostrou a intenção. E, ao mostrar, gerou reação. E aqui entra uma das ideias mais importantes por trás dessa lei. A maior parte dos obstáculos não surge quando você age. Surge quando você sinaliza que vai agir, porque o sinal dá tempo para o outro se preparar. E quem se prepara primeiro tem vantagem. Existe uma frase que resume bem a lógica do poder. O que é previsível é controlável. Se as pessoas conseguem prever seu próximo passo, elas conseguem montar uma barreira antes de você chegar. Elas podem oferecer uma alternativa que te desvia.
Podem te elogiar e te colocar numa vitrine só para te deixar inofensivo. Podem te distrair com um projeto paralelo. Podem te envolver em burocracias. Podem te sugar com urgências falsas. Podem te prometer coisas para ganhar tempo. Podem te fazer duvidar de si mesmo. Tudo isso porque você revelou o que queria. Então, ocultar intenções é, antes de tudo, proteger o seu futuro do controle alheio. Mas como isso funciona na prática? Green fala muito da ideia de desorientar, não permitir que as pessoas leiam você facilmente. E aqui está a diferença entre ser opaco e ser mentiroso. Ser opaco é não oferecer dados demais, é manter sua estratégia dentro de você, é falar menos do objetivo e mais do processo. É fazer as coisas parecerem naturais. É não transformar cada passo num anúncio. Mentir é inventar histórias. E isso costuma cobrar um preço, porque mentira exige manutenção. Opacidade exige apenas disciplina. A pessoa que domina a Lei 3 entende que, em muitos contextos, as pessoas não precisam saber para onde você vai. Elas precisam apenas entender o que você está fazendo agora. E, de preferência, de um jeito que não acione alarmes. Vamos imaginar um exemplo simples, quase cotidiano. Você quer sair de um lugar, de um emprego, de uma parceria, de um projeto, mas ainda depende dele por um tempo. Se você revela que pretende sair, o outro lado muda imediatamente a relação com você. Pode te cortar oportunidades, pode te excluir de informações, pode tentar te enfraquecer, pode te desvalorizar, pode te fazer pagar um preço emocional. Se, ao contrário, você mantém a intenção guardada, você se prepara em silêncio, organiza documentos, fortalece contatos, aprende novas habilidades, monta sua transição. E quando finalmente dá o passo, ele não é uma ameaça, ele é um fato consumado. Isso reduz o espaço para sabotagem. E aqui está um ponto delicado. Muita gente acha que ser sincero é uma virtude absoluta, mas Green provocaria dizendo: sinceridade fora de hora é ingenuidade. A sinceridade é linda quando existe confiança real. Mas, em ambientes onde as pessoas agem por interesse, medo ou insegurança, a sinceridade vira uma confissão. E por que essa lei funciona? Porque o ser humano é um leitor compulsivo de intenções. A gente tenta adivinhar o que o outro quer, porque isso nos dá sensação de controle. Quando não conseguimos, ficamos desconfortáveis. E o desconforto costuma levar a dois caminhos. A pessoa ou se aproxima tentando entender, ou se afasta por medo. Quem domina a Lei 3 sabe usar esse desconforto como ferramenta. Não oferecendo informação demais, você mantém o outro ocupado tentando decifrar você, enquanto você segue construindo. Agora, cuidado. Isso não significa virar um enigma ambulante o tempo todo. Isso cansa. Isso cria paranoia. Green não está defendendo que você viva desconfiando de todo mundo. Ele está te alertando que o poder é, em grande parte, a arte de administrar percepções. E numa sociedade competitiva, percepção é capital. Vamos puxar isso para uma dimensão mais profunda. Por que as pessoas resistem tanto às intenções dos outros? Porque intenção quase sempre significa mudança. E mudança ameaça a ordem. Toda ordem, familiar, profissional, social, tem uma hierarquia implícita, mesmo que ninguém admita. Sempre existe alguém com mais influência, alguém com mais acesso, alguém com mais voz. Quando alguém revela uma intenção forte, eu vou subir, eu vou liderar, eu vou mudar as regras. Isso sinaliza reconfiguração do mapa. E quem está confortável no mapa atual tende a resistir. Então, ocultar intenções é também uma forma de reduzir a ansiedade coletiva ao redor de você. Você avança sem provocar terremotos emocionais antes do tempo. Agora, vamos dar um passo além. Green fala que ocultar intenções não é só esconder, é também disfarçar. Ou seja, em vez de ficar mudo, você pode apresentar uma intenção alternativa, uma intenção aceitável, que funciona como capa. Isso é polêmico, porque parece manipulação. Mas no mundo real, todo mundo faz isso em algum grau. As pessoas dizem que querem ajudar, quando querem reconhecimento. Dizem que querem alinhar, quando querem controlar. Dizem que é pelo bem do time, quando é pelo próprio lugar. A diferença é que a maioria faz isso de forma inconsciente e por isso se enrola. Green fala de fazer isso de forma consciente e por isso funciona.
Um exemplo neutro. Você quer aprender uma habilidade que vai te levar para outro patamar. Em vez de anunciar, vou aprender isso para superar todo mundo, você diz, quero contribuir melhor. A ação é a mesma, o efeito social é diferente. Você evita resistência, você ganha espaço, você cria aliados. E quando os resultados aparecem, ninguém teve tempo de te bloquear. Porque você não anunciou guerra, você anunciou crescimento. Percebe? A intenção real fica guardada. A intenção social, a versão apresentável, é o que circula. E aí você começa a entender por que, muitas vezes, pessoas extremamente estratégicas parecem leves. Elas não ficam tensionando o ambiente com ambição declarada. Elas deixam a ambição trabalhar em silêncio. Enquanto outros gastam energia falando, elas gastam energia fazendo. Isso nos leva a um contraste poderoso. Quem fala demais sobre planos geralmente está buscando validação. Quem tem clareza geralmente busca execução. A validação vira uma armadilha, porque quando você conta seus planos, recebe elogios, e o cérebro confunde elogio com progresso. Você sente que já fez algo, e além disso, você se expõe, ou seja, você perde energia e perde vantagem. Agora, vamos trazer um aspecto que Greene adora, a dimensão teatral. Ele sugere que para ocultar intenções, você precisa entender que a vida social é um palco. Não no sentido de fingimento o tempo todo, mas no sentido de que as pessoas interpretam sinais. E sinais podem ser escolhidos. Você pode sinalizar humildade enquanto constrói poder. Pode sinalizar curiosidade enquanto coleta informação. Pode sinalizar parceria enquanto consolida posição. Pode sinalizar paciência enquanto organiza um movimento. É como uma correnteza subterrânea. Na superfície, tudo parece calmo. Por baixo, existe direção. Se isso parece frio, pensa pelo outro lado. Quanta gente foi destruída por mostrar a intenção cedo demais? Quantas carreiras foram travadas porque alguém virou ameaça? Quantas parcerias ruíram porque um lado revelou que queria controle? Quantas amizades azedaram porque alguém anunciou, vou mudar? O problema não é querer. O problema é não entender o timing. Timing é um tema central nessa lei. Greene sugere que intenção revelada cedo é convite para intervenção. Intenção revelada tarde é anúncio de realidade. E o poder prefere realidade, porque realidade reduz debate. Quando o movimento já aconteceu, a pessoa pode até reclamar, mas ela precisa lidar com o fato. Então, uma boa forma de pensar a Lei 3 é assim: trate planos como sementes. Se você tira a semente da terra toda hora para mostrar que ela está crescendo, você mata a planta. Crescimento acontece no escuro, com silêncio, com tempo, com proteção. Só depois ele aparece. Agora, vamos entrar nas ferramentas práticas. Não como um manual de manipulação, mas como um mapa de autocontrole e inteligência social. Primeira ferramenta: controle de informação. Nem tudo que você pensa precisa ser dito. Nem tudo que você sabe precisa ser compartilhado. Em ambientes competitivos, informação é moeda. Quem distribui moeda sem critério empobrece. E aqui entra uma disciplina simples. Fale menos sobre o objetivo final e mais sobre o próximo passo. Em vez de vou virar gerente, diga quero melhorar em X. Em vez de vou sair daqui, diga estou focado em entregar bem isso. Em vez de vou lançar um projeto que vai mudar tudo, diga estou testando uma ideia. A segunda ferramenta: mensagens ambíguas, mas não suspeitas. Existe um tipo de ambiguidade que irrita, aquela que parece jogo. Mas existe uma ambiguidade elegante. A pessoa não consegue te encaixar, mas também não consegue te acusar. Você não se abre demais, mas também não se fecha. Você responde, mas não entrega o mapa. Isso exige treino. A terceira ferramenta: desviar a atenção. Greene gosta muito da ideia de mostrar uma coisa, fazer outra. Isso pode ser aplicado de forma ética. Por exemplo, você pode aceitar um projeto visível que te dá credibilidade enquanto trabalha nos bastidores naquilo que realmente importa para seu crescimento. Você usa o projeto visível como escudo social. Enquanto todos estão olhando para aquilo, você está construindo competências e conexões.
A quarta ferramenta, criatividade na motivação aparente. Em vez de dizer quero poder, você diz quero resolver um problema. Em vez de dizer quero controle, você diz quero clareza. Em vez de dizer quero influência, você diz quero alinhar o time. Muitas vezes isso não é mentira, é enquadramento. Você escolhe uma motivação que não aciona resistência. A quinta ferramenta, não revidar com intenção. Essa é sutil. Quando alguém suspeita de você, a tentação é provar que você não quer nada. Aí você fala demais, você se justifica, você explica. E ao explicar, você revela. Green diria, quando alguém suspeita, seja calmo. Continue entregando valor. Deixe que as ações falem, porque explicação em excesso é confissão disfarçada. Agora, é inevitável perguntar, mas isso não cria um mundo cínico? Sim, pode criar. Se você usar essa lei para enganar, explorar, ferir. Mas a lei existe porque o mundo já é assim em muitos ambientes. A diferença é, você quer ser o único jogando sem perceber o jogo? Ou quer entender o jogo para se proteger? Aqui está a leitura madura dessa lei. Ocultar intenções não é atacar, é se defender com inteligência, é reduzir vulnerabilidades, é evitar que suas metas virem armas na mão de terceiros. E existe um outro lado, ainda mais interessante. Quando você domina essa lei, você também aprende a ler intenções ocultas nos outros, porque você começa a perceber padrões. Quando alguém insiste demais numa narrativa, pode ser porque existe algo por trás. Quando alguém tenta te apressar, pode ser porque quer que você decida antes de entender. Quando alguém te oferece algo bom demais, pode ser porque quer te prender. A Lei 3, quando bem entendida, te dá uma lente para não ser usado. Vamos imaginar alguns cenários narrativos para dar vida a isso. Cenário 1. O novato brilhante. Ele entra na empresa e, na primeira semana, já começa a dizer que vai revolucionar o setor, que tem ideias melhores, que o jeito atual é ultrapassado. Talvez ele tenha razão, mas ele acabou de pintar um alvo nas costas. Ele ativou o orgulho dos veteranos. Ele desrespeitou o investimento emocional de quem construiu o que existe. E agora, cada erro dele será amplificado. Cada falha vira prova de arrogância. A intenção dele ficou clara. Eu vim para derrubar o que vocês fazem. Resultado, resistência, sabotagem sutil, isolamento. Agora, o mesmo novato com a Lei 3 faria diferente. Ele observaria, aprenderia a cultura, faria perguntas, entregaria bem o básico, criaria confiança e, aos poucos, apresentaria mudanças como melhorias pequenas, testáveis. Ele não diria, vou mudar tudo. Ele diria, podemos testar isso aqui? E quando percebesse, já teria conquistado espaço, aliados e credibilidade. A intenção de crescer existia, mas não provocou guerra. Cenário 2. O empreendedor. Ele tem uma ideia e começa a contar para todo mundo. Pede opinião, busca validação, se empolga. Aí alguém com mais recurso copia, ou alguém desanima, ou alguém joga água fria, ou alguém espalha e distorce. E quando ele vai executar, o ambiente já está saturado de ruído. A intenção dele virou conversa. E conversa, antes do tempo, vira atraso. Com a Lei 3, ele guardaria a essência e mostraria apenas o necessário. Ele construiria protótipo, testaria, faria o mínimo viável. E só quando tivesse tração, ele falaria. Porque falar depois de existir é diferente de falar antes de nascer. Cenário 3. Relações pessoais. Alguém quer mudar uma dinâmica, impor limites, ajustar convivência, redesenhar responsabilidades. Se chega anunciando, agora vai ser assim, pode gerar conflito imediato, porque o outro sente perda de poder. Com a Lei 3, a pessoa começa a mudar o comportamento sem anunciar guerra. Diminui disponibilidade, reforça limites com calma, muda hábitos. Aos poucos, a dinâmica se ajusta. E quando a conversa acontece, ela encontra um cenário já em transformação. Percebe como isso não é apenas sobre ganhar dos outros? É sobre conduzir mudanças com menos atrito. Agora, Greene também alerta. Ocultar intenções não pode virar paranoia. Existe um risco enorme. Você começa a achar que todo mundo é inimigo e que tudo é jogo.
Aí você se fecha, perde relações, perde espontaneidade, perde alegria. O equilíbrio seja aberto com quem provou confiança, seja estratégico com quem não provou nada. Confiança é construída, não presumida. E existe outro risco. Quando você oculta demais, você pode parecer distante, frio, indecifrável. E isso também pode gerar desconfiança. Então a lei não é seja misterioso. A lei é não seja óbvio. Tem uma diferença enorme. Você pode ser caloroso e ainda assim proteger seus planos. Você pode ser gentil e ainda assim não revelar seu mapa. Você pode colaborar e ainda assim manter sua direção interna. Isso nos leva a um conceito que ajuda muito: intenção interna versus intenção externa. Intenção interna é o que você realmente quer: crescimento, autonomia, segurança, impacto, reconhecimento, liberdade. Intenção externa é o que você comunica: aprendizado, contribuição, melhoria, colaboração, teste, curiosidade. A intenção externa não precisa ser falsa. Ela precisa ser socialmente inteligente. Ela precisa permitir que você avance sem acionar barreiras desnecessárias. Agora, se a gente quiser transformar essa lei em um conselho que você pode aplicar amanhã, ela vira 3 frases simples. 1. Não anuncie o destino. Anuncie o próximo passo. 2. Não entregue o mapa. Entregue resultados. 3. Não acenda alarmes. Acenda curiosidade. E como você acende curiosidade? Com leveza, com ambiguidade elegante, com foco em processo, com consistência. As pessoas ficam curiosas quando você cresce sem alarde, quando você melhora sem justificar, quando você entrega sem brigar por aplauso. Curiosidade abre portas, alarmes fecham. Green costuma usar histórias históricas para mostrar esse princípio: o estrategista que distrai o inimigo com uma ameaça falsa, o político que finge conciliação enquanto consolida alianças, o cortesão que parece inofensivo enquanto ganha influência. Você não precisa ser um conquistador do século XVI para entender o mecanismo. O mecanismo está no seu dia a dia, só que em versão moderna. E-mails, reuniões, grupos, redes sociais, negociações, relacionamentos. E aqui vai uma provocação. Hoje, com redes sociais, as pessoas revelam intenções o tempo todo. Elas anunciam projetos antes de existir. Anunciam mudanças antes de sustentar. Anunciam metas antes de criar estrutura. Isso gera aplauso. E também gera sabotagem, comparação, ansiedade e julgamento. A Lei 3, em 2026, é quase um antídoto. Construa em silêncio, não por medo, mas por eficácia. Porque o mundo está barulhento demais, e o barulho chama predadores, críticos e distrações. Agora, vamos fazer uma parte importante. A lei não é oculte intenções para sempre. É oculte até ser o momento certo. E como reconhecer o momento certo? Quando existem 3 condições. Você tem base, recursos, habilidades, apoio, estrutura mínima. Você tem tração, evidência de que funciona, mesmo que pequena. Você tem posição, credibilidade, proteção, aliados ou independência suficiente. Quando essas condições existem, revelar intenção vira liderança. Antes disso, vira vulnerabilidade. E tem uma frase que encaixa como uma luva aqui: o mundo respeita o inevitável. Se você se torna inevitável, as pessoas param de discutir e começam a se ajustar. Mas inevitável não nasce de discurso, nasce de construção. Então, para fechar essa lei com um impacto emocional, porque um roteiro narrado precisa disso, pensa na sua vida como uma história. Você quer ser o personagem que anuncia o plano e perde a surpresa? Ou o personagem que aparece com a transformação pronta? Você quer ser aquele que pede permissão para crescer? Ou aquele que cresce e depois escolhe onde ficar? Você quer ser a pessoa que explica demais e se expõe? Ou a pessoa que age com calma e deixa o resultado falar? A lei número 3 é, no fundo, uma lei sobre maturidade. Ela diz: nem todo mundo precisa entender você, nem todo mundo precisa acompanhar seus passos, nem todo mundo precisa saber o que você quer. Porque, quando você coloca sua intenção na boca do mundo cedo demais, o mundo devolve ruído, resistência e interferência. Quando você guarda a intenção e investe em ação, o mundo devolve realidade.
E aqui está a síntese que você pode deixar ecoando na cabeça de quem está ouvindo esse vídeo. Intenção exposta vira alvo, intenção protegida vira caminho. O poder não é só dominar os outros, é dominar a própria ansiedade de se explicar, de se justificar, de se anunciar. Porque quem precisa anunciar demais, muitas vezes está pedindo autorização. E quem constrói em silêncio não pede autorização. Ele cria opções. No final, talvez a Lei 3 não seja sobre manipular. Talvez ela seja sobre liberdade, a liberdade de crescer sem ser sabotado, a liberdade de se mover sem ser previsto, a liberdade de escolher o tempo certo e, principalmente, a liberdade de entender que, num mundo onde todo mundo tenta ler você, o verdadeiro poder é você decidir o que o mundo pode ver.